Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e saudações para o mensageiro de Allah. Vamos, inshallah, darmos continuidade da nossa emocionante história do profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. Havíamos terminado quando os três, neste caso o profeta Ibrahim, juntamente com a sua esposa e a escrava que foi oferecida à esposa do profeta Ibrahim, quando chegaram em sua casa, foi quando a esposa do profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam chamou o marido e ofereceu-lhe a escrava, dizendo: ó querido marido, ofereço-te essa escrava para poder servir-te. E nós sabemos de que na altura em que a escravatura era observada, o Islã, nós sabemos que na altura em que a escravatura era observada no mundo, o Islã havia aberto uma permissão que fazia sentir no seio dos muçulmanos em manter relações sexuais com a sua escrava. E por causa desta permissibilidade, por causa desta permissão que o Islã fazia sentir no seio dos seus seguidores, foi quando Ibrahim alayhi salatu wassalam, quando recebeu esta escrava por oferta da sua própria esposa, ele começou a manter relações sexuais com esta mesma escrava. E na altura viviam na mesma casa, isto é, o profeta Ibrahim, a sua esposa e a sua escrava estavam na mesma casa, isto é, Palestina. Foi quando, depois do tempo ter passado, Allah fez com que aquela relação sexual que acontecia com o profeta Ibrahim, com aquela escrava, tivesse o resultado uma gravidez. E quando a escrava fica grávida, foi quando a finalidade daquela gravidez foi observada à luz de um bebê de nome Ismail, que a posterior veio a ser profeta de Allah. E quando isto aconteceu, a sua própria esposa já sentia ciúmes da sua escrava, isto é, quando o profeta voltasse do serviço, chegava em casa e pegava no seu bebê Ismail e começava a brincar com ele. E quando o profeta Ibrahim saísse de casa, a escrava também ficava a brincar com o seu bebê em frente da esposa do profeta Ibrahim. E essa esposa do profeta Ibrahim, ela começou a ter muitos ciúmes, até chegou ao ponto de pedir o profeta Ibrahim para que arranjasse um sítio para colocar esta escrava juntamente com o seu filho Ismail. Foi quando o profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam respondeu positivamente. E um dia antes de profeta Ibrahim começar a arranjar, a procurar um sítio para esta escrava, juntamente com Ismail, para poderem residir e ficar, foi quando o profeta Ibrahim, ele teve um sonho a ser indicado numa certa região, numa certa direção, para que chegasse até lá e deixasse essa escrava juntamente com o seu filho. Então, depois do profeta Ibrahim acordar, despediu a sua esposa, dizendo que
vamos arranjar um sítio para podermos colocar essa nossa escrava juntamente com este nosso filho Ismail. Foi quando a sua esposa disse: passem boa viagem e rogo a Allah para que vocês consigam um abrigo. Foi quando o profeta Ibrahim começou a seguir aquela direção que ele foi indicado no sonho. E esta direção levava-lhe até Meca. Em Meca, no meio entre as duas montanhas, Safa e Marwa. E quando chegou naquela região, é só imaginarmos a distância da Palestina para Meca. E quando lá o profeta Ibrahim chegou, deixou a escrava juntamente com o seu filho com um pouco de água. Foi quando o profeta Ibrahim começou a regressar sem ter dito alguma coisa àquela escrava. Foi quando a escrava, lagrimejando com seu bebê nas mãos, perguntou ao profeta Ibrahim: ó profeta, estás a sair? Não estás a deixar nenhuma recomendação? Não estás a dizer alguma coisa? O que está se passando? O profeta Ibrahim foi andando e foi quando essa escrava perguntou ao profeta Ibrahim: será que tu estás a fazer isto pela ordem de Allah? Foi quando o profeta Ibrahim respondeu positivamente. E por causa desta resposta, aquela escrava disse: se estás a fazer isto pela ordem de Allah, eu tenho a máxima certeza de que Allah não vai nos abandonar nesta terra deserta, nesta terra sem nada. Foi quando o profeta Ibrahim regressou à Palestina. Só para nós podermos meditar, o profeta Ibrahim deixou a sua escrava juntamente com o seu filho numa terra deserta, isto em Meca, numa zona em que não tinha água, não tinha alimentação, não tinha alimentos, não tinha fruta, não tinha sombra. Então, por aqui nós vamos terminar. Inshallah, nas próximas aulas vamos dar a continuidade desta emocionante história.